Olá pessoal, boa noite a todos vocês. É um grande prazer estar aqui novamente compartilhando os meus conhecimentos sobre acessibilidade para que vocês também façam os seus projetos e as suas obras acessíveis. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um tema que eu acho muito importante, que é falar um pouquinho sobre a acessibilidade e as tendências profissionais em 2019. Isso porque eu tenho recebido novas demandas em acessibilidade e acredito que você também esteja recebendo algumas demandas novas, como, por exemplo, a elaboração de projetos de reformas residenciais para pessoas idosas ou laudos de acessibilidade. E eu queria então compartilhar e contar um pouquinho para você, arquiteto, engenheiro, técnico, essas tendências e por quê, né? E como é que a gente pode promover a inclusão da pessoa com deficiência, promover melhorias na qualidade de vida de pessoas idosas e promover a transformação nas nossas carreiras de arquitetos, urbanistas, engenheiros, que a gente tanto deseja, considerando a acessibilidade. Então, será um vídeo relativamente rápido, bem objetivo, até em respeito ao seu tempo, até em respeito às outras necessidades que você tem. Então, se você pudesse dedicar aí por 20 minutos, 20 minutinhos nesse vídeo, eu acredito, eu tenho certeza que serão momentos muito preciosos para você na sua carreira. Pegue seu caderno de anotações de acessibilidade, e faça aí as anotações importantes. E lembre-se, faça seus comentários abaixo no vídeo. Você tem o meu WhatsApp, você tem aí o número do meu WhatsApp também, para tirar qualquer dúvida que você tenha. Então hoje eu gostaria de falar sobre essas tendências profissionais para 2019, pensando em acessibilidade. E eu gostaria de começar falando assim, por que eu estou compartilhando o meu conhecimento. Primeiro, é importante que você saiba, talvez você já saiba, que a acessibilidade para mim é uma causa, mais do que um simples trabalho, e é isso que me motiva a compartilhar todo esse conhecimento que eu tenho de mais de 15 anos especializado em acessibilidade com você para que você também faça os seus projetos e as suas obras acessíveis. E segundo, que eu acredito que a gente pode competir ou trabalhar num alto nível profissional. E eu acredito que ajudando, ouvindo, aprendendo, compartilhando, a gente cresce enquanto comunidade, cresce enquanto profissional e todo mundo aprendendo e crescendo junto. Tenho certeza que a nossa atuação profissional se torna mais relevante e se torna melhor, né? Que a gente consiga crescer junto nessa área tão importante na nossa carreira. Conto com a sua participação, como já disse, se quiser colocar os seus comentários aí embaixo sobre o nosso tema, e aí eu vou tomar a liberdade de começar falando a você primeiro que as inscrições para os cursos de acessibilidade já estão abertas. Cursos online, cursos presenciais, você vai ter aí no acessibilidadeaplicada.com.br/curso. Você tem lá cursos online, cursos presenciais, para que você possa ampliar, se você deseja dar esse passo a mais na sua carreira profissional. Será um grande prazer poder ajudá-lo na transformação na sua carreira que a gente tanto deseja. Bom, então eu queria que você observasse essa foto que eu vou colocar aqui. Olha só, essa daqui é a projeção do IBGE para as pessoas com mais de 60 anos. Observa que em 2013 a nossa pirâmide etária concentrava uma base, né, de pessoas mais novas. E o que está sendo dito neste gráfico? Que nos próximos 20 anos o número de pessoas idosas vai aumentar ao ponto de chegarmos a ter em 2060 quase 25%, né? Esse número vai chegar a quase 25% com pessoas com mais de 60 anos. É interessante eu mostrar a vocês e você prestar atenção nessa pirâmide etária. Por quê? Porque será o período da nossa atuação profissional. E a demanda que vai surgir a partir do aumento de pessoas com mais de 60 anos no Brasil, ela é evidente. Por exemplo, eu já tenho recebido solicitação de projetos de reforma de banheiros residenciais para melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas que moram naquela residência. Muitas vezes eu sou chamado pelos filhos, né,
dessas pessoas idosas para melhorar a residência dos seus pais. Quando não, sou chamado para, quando faço um projeto de uma residência para um casal, eles já comentam assim, casal jovem, eles comentam, não, Edu, já prepara a minha residência, porque eu quero que essa residência esteja preparada para a minha fase adulta, para a minha velhice, por que não? Então, pessoal, considerar a evolução da pirâmide etária na estratégia, na prática profissional, e considerar a acessibilidade como o elemento que vai beneficiar o seu trabalho na promoção da acessibilidade, eu acho fundamental. Certamente você está recebendo demandas dessa natureza, como eu tenho recebido várias solicitações de projeto dessa natureza, então é importante a gente considerar. E por que esse tema está nesse vídeo de hoje? Porque a NBR 9050 de 2015, as leis atuais de acessibilidade, elas olham para essa perspectiva de pessoas com mais de 60 anos no Brasil e incorporam exigências, por exemplo, barra vertical na bacia, no banheiro sanitário acessível, né? Aquela barra vertical que fica ao lado da bacia sanitária. Por exemplo, incorporam estes elementos para trazer maior autonomia, conforto e segurança para pessoas com mais de 60 anos. Né? Então, a NBR 9050 ela tem na sua concepção o atendimento às necessidades de pessoas idosas, demarcação de vagas de estacionamento para pessoas idosas. O Estatuto do Idoso, em 2003, ele trazia, né, a exigência de vagas de estacionamento para pessoas idosas. Agora, em 2015, a NBR 9050 também traz essa exigência. Ou seja, percebe que a nossa carreira de projetista, de construtor, de técnico, precisa acompanhar essa evolução da sociedade. Lógico, e aí também nós temos o número de pessoas com deficiência. Esse é o gráfico muito conhecido por todos já, que é do censo do IBGE de 2010, né? Que atualmente eu digo 2010, que é o número que nós temos com bastante precisão, 25% do total da população tem algum tipo de deficiência. E você sabe, você também já deve estar recebendo esse tipo de demanda, o MEC, o Ministério da Educação, ele exige que as escolas, para funcionarem, para que tenham suas atividades curriculares regulamentadas pelo MEC, a edificação precisa ser acessível. E o MEC tem exigido atestados de acessibilidade de profissionais, não só o MEC, mas o Ministério Público, por exemplo, o Ministério do Trabalho, tem exigido das escolas que contratem profissionais que atestem que a edificação é acessível. Então veja, a demanda por laudos de acessibilidade para a emissão de alvarás de funcionamento, para a regulamentação de funcionamento de escolas tem sido muito grande. Eu tenho recebido demandas, mas aí é interessante porque a escola, por exemplo, nos procura para fazer um laudo de acessibilidade, mas ela quer o quê? Ela quer um atestado, ela quer que eu vá lá na edificação e diga: eu, Eduardo Ronchetti, atesto que a edificação atende às normas de acessibilidade. Mas para que isso aconteça, primeiro, eu tenho que fazer um laudo dizendo quais são os problemas, as barreiras físicas. Eu tenho que elaborar um projeto depois para eliminar essas barreiras físicas. Muitas vezes esse projeto é aprovado na prefeitura, eu tenho que fazer as obras de adaptação, eu tenho que acompanhar essas obras de adaptação para só depois emitir o que a escola realmente quer, que é um relatório, um atestado dizendo que a edificação é acessível. Então você observa a gama de trabalho profissional nova que tem surgido para arquitetos, engenheiros, considerando a acessibilidade, considerando o número de pessoas idosas e considerando as novas demandas a partir do censo do IBGE, considerando o número de pessoas com deficiência no Brasil. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, porque
a acessibilidade ela não pode ser mais vista como um projeto complementar. Tipo, é muito comum, você também deve passar por isso. É assim, o cliente liga para você e fala assim, não, Edu, eu já contratei a elétrica, a hidráulica, a estrutura e agora eu quero contratar a acessibilidade. Ainda existe isso ainda acontece, mas na verdade o que deve acontecer é que a acessibilidade faça parte do estudo preliminar da edificação, né, do seu projeto. Lógico que a gente tem uma demanda por reformas muito grande, mas a acessibilidade ela não pode ser vista apenas como um projeto complementar. E é isso que eu gostaria de mostrar a você, que a acessibilidade ela tem tomado uma importância altíssima, né? E o porquê que ela tem tomado essa importância altíssima. Então aí, olha, só aqui nesse nosso bate-papo, eu já citei dois novos escopos de trabalho que têm surgido, né? Projetos de residência, de adaptação de residências para pessoas idosas e laudos de acessibilidade para escolas poderem funcionar, né? Isso é muito interessante. E aí eu queria falar de um decreto federal que, na minha opinião, revoluciona o entendimento da acessibilidade para condomínios residenciais, para incorporação. Se você hoje é um arquiteto, um engenheiro, que está fazendo um projeto de arquitetura para um prédio residencial, muita atenção a esse decreto federal 9451 de 2018. Eu vou abrir aqui, ó, a imagem do texto do decreto. Olha que coisa interessante, porque volta para mim aqui antes. Ó, imagina o seguinte, uma pessoa com baixa estatura, ela tem o direito de escolher o apartamento que ela deseja morar? Tem, né? Tem. Então vamos supor que eu seja uma pessoa com baixa estatura. Eu vou até um stand de vendas num apartamento e eu falo assim, olha, eu queria comprar o apartamento da cobertura do lado B, do lado esquerdo. Eu tenho o direito de comprar esse apartamento? Tenho, por que não? Né? Incrível que quem vai definir a altura das tomadas, a altura da pia, é a pessoa com baixa estatura desse apartamento que ela vai comprar. Olha que coisa interessante que diz esse decreto 9451. Por exemplo, olha nesse item 2. Unidade internamente acessível e o item 3, unidade adaptável. Unidade adaptável, item 3, unidade autônoma da edificação de uso privado multifamiliar cujas características construtivas permitam a sua adaptação a partir de alterações de layout, dimensões internas ou quantidade de ambientes, sem que sejam afetadas a estrutura da edificação e as instalações prediais. Agora, o que me chama a atenção, pessoal, é isso aqui, ó, artigo 4º. As unidades autônomas das edificações de uso privado multifamiliar deverão ser adaptáveis. Volta para mim, o que significa isso? Que todos os apartamentos, todos, deverão ser considerados adaptáveis, ou seja, deverão ter condições de se tornarem acessíveis. E quando eles se tornarão acessíveis? No momento da solicitação da compra desse apartamento pelas pessoas com deficiência. Então a pessoa com deficiência chega no stand de vendas e fala assim, olha, eu quero comprar esse apartamento e quero que ele seja acessível. Primeiro, o custo do apartamento, o preço desse apartamento não pode ser maior por ele ser acessível e a altura de tomadas, a altura da pia tem que estar de acordo com a minha necessidade. Incrível! Bom, eu estou citando assim apenas um ponto, tá? Vale a pena você dar uma olhada nesse decreto federal, vale a pena você estudar ele com bastante cuidado. Se você tiver alguma dúvida, eu estou à sua disposição para tirar qualquer dúvida sobre esse decreto. Mas olha o quão importante se tornou a acessibilidade para projetos residenciais, né? Como é importante eu falar para você sobre as tendências profissionais em 2019, considerando a acessibilidade. Porque agora o projeto de um prédio residencial, os apartamentos, eu, enquanto arquiteto, engenheiro, eu tenho que fazer vários tipos de apartamento para entregar para o incorporador, né? Falou, olha, esse aqui é o padrão sem acessibilidade, esse aqui é o padrão acessível. E quando a pessoa quiser que o apartamento se torne acessível, estas serão as condições
esse que será o modelo da acessibilidade, além dos itens que você vai solicitar para o comprador, né? Tem vários pormenores, tem vários detalhes nesse decreto, mas aqui eu queria só colocar ele, né, à tona para que você observe a importância que tem tomado as condições de acessibilidade nos projetos de arquitetura, técnicos de engenharia. Muito interessante isso, né, pessoal? Continuando, mais um ponto que eu queria falar para vocês, porque assim, quando você vai preencher a sua responsabilidade técnica, dá uma olhadinha nessa imagem. Essa daqui eu abri lá a minha RRT, estou preenchendo a minha RRT e eu sou obrigado a clicar lá num quadradinho declarando que estão sendo asseguradas as condições de acessibilidade conforme as normas técnicas da ABNT, ou que não se aplica, né? Na verdade, o que eu queria chamar a atenção a você é o seguinte: quando você for fazer um projeto de arquitetura, de engenharia, o único lugar que não é obrigatório ser acessível é a residência unifamiliar. Agora observa que o apartamento já é obrigatório, né? Ou seja, não tem hoje em dia nenhum tipo de projeto que não precise ser acessível, a não ser residência unifamiliar, com essa ressalva que eu faço se você estiver pensando na qualidade de vida da pessoa idosa. Aí você vai também considerar a acessibilidade. Então, o fato de você clicar nesse quadradinho dizendo que você está atendendo às leis de acessibilidade, pessoal, sabe o que significa? Significa que você está declarando, enquanto responsável técnico, que você está atendendo todos os itens das leis e normas. Por exemplo, você está atendendo a NBR 9050 na íntegra, sinalização com o princípio dos 2 sentidos, todas as barras, a largura das portas com aproximação de 60 e 30 centímetros, as aproximações laterais das portas. Ou seja, a gente tem que começar a prestar atenção de que a responsabilidade técnica nossa está sendo cada vez maior no momento da elaboração dos nossos projetos e do acompanhamento das obras, da realização das nossas obras, ok? Então, mais um item importante para a gente entender a importância da aplicação da acessibilidade e do conhecimento, né, que a gente precisa ter, ok? Porque eu coloco aí, ó, quem é o responsável técnico? Nós, você, arquiteto, engenheiro. Né? O seu escopo de trabalho deve estar claramente descrito no campo da descrição da ART ou RRT, que por sua vez refletem o contrato que você assinou com o seu cliente. Aí sim, você tem um contrato com um escopo de trabalho, você definiu o que você vai fazer, o que você não vai fazer, você reflete isso lá naquele campo de descrição da sua ART e RRT para você realmente ter certeza de que você se responsabilizou pelas condições de acessibilidade, né? Talvez você esteja fazendo o projeto de uma praça, mas não esteja fazendo o projeto da calçada dessa praça. Então você precisa dizer, olha, a minha responsabilidade está vinculada ao meu escopo de trabalho, mas nesse escopo toda a NBR 9050, por exemplo, tem que estar contemplada, que é isso que acontece quando você clica naquele quadradinho dizendo que estão sendo respeitadas as leis e normas técnicas de acessibilidade no seu projeto. Interessante, muito importante, né? Você pode ver a acessibilidade pela causa ou pela exigência. Eu gosto muito de dizer isso porque, assim, se você vê a acessibilidade como uma causa, como eu vejo, isso torna mais fácil a aplicação e o conhecimento. Mas, por outro lado, o nosso cliente vê como uma exigência. Dificilmente, hoje em dia, mas eu acho que isso está mudando, dificilmente o cliente vê como uma causa, que ok, vou investir em acessibilidade porque eu acredito na causa. Mas, então você pode ver dos dois jeitos. Não importa a forma como você olhe, a lei vai ajudar você. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a norma 9050 de 2015 diz que todas as entradas devem ser acessíveis. Item 6.2.2. Se você olhar a acessibilidade como uma causa, como eu vejo, eu vou fazer todo o esforço possível para adaptar todas as entradas. Porque para mim é um direito de igualdade de oportunidade, por onde uma pessoa entra, todas entram. Então eu acho que tem que ter acessibilidade em tudo.
Mas o cliente fala assim, puxa Edu, mas é uma edificação existente, eu não vou conseguir, é muito caro, eu não sei se eu vou ter esse dinheiro todo para investir da forma como você está falando. Tudo bem, então ao invés de eu olhar pela causa, vamos olhar pela exigência. A mesma norma diz assim, caso você não consiga adaptar todas as entradas, você pode fazer uma justificativa técnica, argumentando o motivo pelo qual você não conseguiu adaptar todas as entradas. Nesse caso, você vai adaptar o maior número de acessos. Então você observa que a implantação da acessibilidade depende do seu olhar, do seu entende, como você vê a acessibilidade. E eu espero que nesses vídeos que eu estou fazendo, eu consiga mostrar a vocês que a acessibilidade é uma causa, né? Porque veja, olhando ela como uma causa, você consegue olhar um mercado enorme se abrindo, uma oportunidade de trabalho maravilhosa se abrindo, uma oportunidade de novos serviços e uma transformação verdadeira na sua carreira. Tá? Porque chegamos até aqui, né? Infelizmente, ainda hoje, nossas faculdades formam profissionais utilizando o modelo de um homem padrão, que é o alemão da década de 50. O que eu quero dizer com isso? Olha só, você conhece provavelmente o Neuffer, a arte de projetar em arquitetura, né? Só que o problema é que as nossas faculdades ainda ensinam, hoje, nos dias de hoje, o Neuffer. E no Neuffer você tem esse primeiro desenho. Significa que uma pessoa, quando ela estica as mãos, ela alcança 2,25 metros. Incrível, né? Significa que eu, de pé, se eu esticar as minhas mãos assim, eu vou alcançar 2,25 metros. Só que esse é o padrão do alemão da década de 50. Aí a BNT... ela veio, falou, não, vamos ver direito, vamos ver o parâmetro antropométrico brasileiro, com autonomia, conforto e segurança. E sabe o que ela encontrou? Que a altura na NBR é de 1,55 m. É isso mesmo, quase 1,5 m, né? Ou seja, a pessoa com conforto alcança que assim, 1,5 m, né? Por isso que nós até hoje produzimos tantas barreiras físicas, degraus, corredores estreitos, escadas com degraus largos. Por quê? Porque nós estávamos usando um parâmetro antropométrico que não era o nosso, do brasileiro de 2018, mas sim de um alemão da década de 50. E o que precisa acontecer agora? Uma mudança no entendimento de qual é o modelo padrão de ser humano, né? O modelo padrão antropométrico que nós vamos utilizar. E qual nós vamos? Do brasileiro da década atual, atualmente, né? Que alcança confortavelmente 1,55 m, que precisa de corredores mais largos, que precisa de inclinações de rampa menor. Por isso que essa revolução em acessibilidade tem causado tanto espanto, porque nós estávamos utilizando um parâmetro antropométrico que não era o nosso, né? Ou seja, né, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Fiz aqui uma conclusão. Primeiro, a acessibilidade não é para beneficiar uma minoria, porque muitos pensam que a acessibilidade é para uma minoria, mas se você colocar que daqui, nos próximos 20, 30 anos, serão 25% de pessoas idosas, mais 25% de pessoas com deficiência, nós temos quase 50% da população que não se beneficia de um espaço porque ele não é acessível. Isso é minoria? Não é minoria. E nesse número não tem, por exemplo, gestante, né? Obeso tem, mas não tem obeso, não tem, porque pessoas com deficiência são pessoas com deficiência física, motora, física, visual, auditiva, mental e intelectual. E o idoso, nesse número de 50%, né, de 25% de pessoas com deficiência e 25% de pessoas idosas, não tem gestante e obeso, por exemplo, né? Então, pessoal, você percebe que não é uma minoria. Segundo, não se tem mais alvará, projeto ou obra sem que seja garantida a acessibilidade. Olha só a importância do conhecimento em acessibilidade para a nossa atuação profissional, né? E a gama de trabalhos
que isso não gera. E a inclusão, porque acima de tudo, tudo bem, eu hoje aqui estou falando com você um pouco mais sobre o mercado de trabalho, a importância da acessibilidade na sua carreira. Mas no fundo, a importância de tudo isso está no quê? Na garantia do direito de ir e vir, da igualdade de oportunidades que nós, enquanto arquitetos ou engenheiros, temos uma função social na sociedade. E a função social na sociedade é de promover essa igualdade de oportunidades para todas as pessoas a partir dos nossos projetos, das nossas obras, né? Eu entendo assim. Por isso que eu estou querendo compartilhar com você a importância da acessibilidade na nossa carreira profissional. 3. A sociedade evolui e as edificações devem evoluir com a sociedade. 4. Novos serviços de consultoria, laudos, projetos e obras têm surgido. 5. Atender mais e melhor o seu cliente e, acima de tudo, a verdadeira causa é a inclusão social e a garantia do direito de ir e vir de todas as pessoas. Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, para despertar em você essa importância da gente considerar a acessibilidade nos nossos projetos, nas nossas obras, mostrar a você que daqui para frente essa vai ser uma premissa fundamental para o seu trabalho, além do que você certamente terá novas demandas para considerar na sua carreira a partir da acessibilidade. Tá? Estou à sua disposição, eu quis fazer um vídeo assim bem objetivo, mas bastante útil, mostrando algumas coisas importantes para você. E eu estou à sua disposição. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe com seus colegas. Se você tem alguma opinião sobre isso, por favor, comente aí embaixo. Me manda lá no WhatsApp, porque é um grande prazer e eu tenho certeza que juntos nós vamos fazer um Brasil mais acessível a todos. Grande abraço e até o próximo vídeo.